Quando Mae Jemison era criança, o seu sonho de se tornar astronauta parecia distante. E no contexto sociocultural em que ela estava inserida, era improvável que uma mulher negra pudesse chegar ao espaço. Mas ver a personagem Uhura da série de televisão Star Trek deu a Jemison a inspiração necessária para sonhar tão grande quanto o espaço e entrar para a história como a primeira mulher negra a chegar até ele. É por meio de histórias como a da Jemison, Marie Curie, Rosalind Franklin, Katharine Johnson e milhares de outras cientistas mulheres que entendemos a importância da participação e da representatividade feminina nas ciências. Olá, meu nome é Micaele Vitória Cavalcante Gomes, tenho 17 anos e curso o terceiro ano do ensino médio no Colégio Poliedro, que fica localizado no município de São José dos Campos, em São Paulo. O meu projeto de pesquisa é de natureza investigativa e tem como objetivo analisar e discutir a elaboração, a aplicação e os resultados das metodologias educacionais implementadas na turma de astronomia do projeto Sem Parar, visando preparar e oferecer o suporte necessário para que mais meninas pudessem participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica em 2020. O projeto de pesquisa é orientado pela Mariana Ritterhall, mestranda em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando se fala de cientistas, todos nós conhecemos grandes nomes como Isaac Newton, Albert Einstein, Galileu e várias outras personalidades que foram super relevantes para a ciência. Mas quantas mulheres cientistas em áreas como engenharia, matemática, tecnologia, física ou astronomia você conhece? Quando se pensa na presença da mulher no meio científico, uma foto de 1927 marca um momento simbólico. Ela registra os 29 participantes da quinta edição da Conferência de Solvay, em Bruxelas, na Bélgica. Ali, nessa foto, estavam os principais cientistas internacionais das áreas de física e da química, que eram a linha de frente da revolução científica do século XX. 17 deles ou seriam detentores do Prêmio Nobel ou já tinham o Prêmio Nobel, né? Entre eles o Planck, o Einstein e o Bohr. Curie era a única mulher a figurar entre os cientistas daquela conferência. E eternizada nessa foto histórica, ela foi também a ganhadora do Prêmio Nobel por 2 vezes. O primeiro foi em Física, em 1903, e o segundo em Química, em 1911, conferidos pelas suas pesquisas sobre os elementos de isótopos radioativos e a descoberta de 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio. A primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, Marie Curie foi também a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios e a única até hoje a vencer em 2 áreas distintas. A sua extraordinária investigação científica resultou numa nova área do conhecimento, a radioquímica. Você já ouviu falar de Hipátia de Alexandria, Berta Lutz, Katharine Johnson? A história da nossa sociedade é cheia de mulheres cientistas, pesquisadoras e inventoras, mas que são pouco conhecidas ou que foram negligenciadas de alguma forma na produção do conhecimento científico. O fenômeno da representação desigual das mulheres nas carreiras científicas de forma geral, e mais especificamente no campo conhecido como STEM, que vem da sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, está presente tanto nos países que já são desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. E de acordo com o estudo Decifrar o Código, Educação de Meninas e Mulheres em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, publicado pela Unesco, nesse estudo, ele relata que em todo o mundo, apenas 30% das mulheres na educação superior escolheram campos relacionados a uma dessas 4 áreas. Além disso, segundo dados do governo dos Estados Unidos em 2013, apesar das mulheres constituírem 46% da força de trabalho no país, elas ocupavam somente 27% dos postos em ciência e engenharia e 12% no segmento exclusivamente de engenharia. Esses são números que representam um avanço em relação aos anos anteriores, mas que também revelam a dificuldade que ainda existe em vencer as barreiras de gêneros impostas
nas ciências exatas. Mas será que essa realidade também se aplica às Olimpíadas Científicas? Não só no ambiente acadêmico, mas também no meio das Olimpíadas do Conhecimento nas áreas de ciências exatas, é notável a predominância masculina tanto entre os participantes quanto entre os premiados. Por exemplo, nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, de Física e de Informática, que o percentual de meninas participantes, diminui ano após ano, elas representam apenas 10% dos premiados nas principais competições científicas do Brasil, segundo informações da Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Informática e Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas referente ao ano de 2018. Mas por que isso acontece? Um estudo publicado pelo periódico Science mostrou que as noções de estereotipos de gênero começam a aparecer entre os 5 e os 7 anos. Com essa idade, muitas meninas já acreditam que os meninos sejam mais inteligentes que elas. Nesse trabalho, uma história sobre um personagem muito inteligente era contada para as crianças sem que ficasse claro em nenhum momento o sexo do personagem. Então, quando essas crianças eram questionadas sobre quem protagonizava a história, meninas de 5 anos descreviam personagens femininas. Já as meninas entre 6 e 7 anos acreditavam que se tratava de um personagem masculino. Essa designação de possíveis áreas para meninas tem início ainda no período escolar e elas podem ser reforçadas por meio do estímulo desigual de meninas e meninos em determinadas habilidades, onde as meninas normalmente elas são motivadas a seguirem carreira em áreas do cuidado, enquanto os meninos são estimulados a desenvolverem seu lado mais criativo. E o resultado desses estímulos desiguais podem ser observados através de uma pesquisa realizada pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes em 2015, que revelou que meninas se enxergam mais em profissões ligadas à saúde, 74% delas se enxergavam, enquanto os meninos eles mais se viam na área de engenharia. 48% deles se viam em áreas de engenharia. Então, a gente percebe que é no processo inicial de educação e com essa diferença de estímulos aplicados às estudantes do sexo feminino e os modelos que são apresentados para elas em seu meio social que podem separar as meninas das ciências exatas e as direcionarem para as outras áreas do conhecimento. Porque enquanto os meninos eles recebem os estímulos para lidar com instrumentos associados ao mundo masculino, como ferramentas, carros, máquinas, computadores e outras coisas, as meninas passam por um processo de socialização diferenciado e elas são estimuladas a lidarem com assuntos que envolvem mais as áreas da saúde, da educação e do bem-estar, que acabam influenciando de alguma forma no interesse futuro dessa criança. Então, é a partir disso que a gente percebe que essa realidade só vai mudar quando a gente desenvolver alternativas que ataquem a estrutura dessa problemática, que começa lá nos anos iniciais do ensino básico. E quando a gente puder também promover um espaço educacional em que os meninos e as meninas possam se desenvolver com equidade. E foi com o objetivo de atuar nessa problemática, de atacar esse problema pela estrutura, que o projeto Sem Parar surgiu. O Sem Parar é uma iniciativa voluntária e independente que visa incentivar a inserção de meninas na ciência através das Olimpíadas Científicas, oferecendo aulas online preparatórias para Olimpíadas nas áreas de ciências exatas e biológicas. O incentivo ao ingresso nas carreiras científicas podem ser estimulados através das Olimpíadas Científicas, visto que, para vários autores, essas competições elas atuam para além do estímulo à competição e têm impacto no aumento do interesse pelas áreas científicas e tecnológicas. No estudo Olimpíada Científica como influência formativa no ensino básico, os autores eles reconhecem a importância das Olimpíadas Científicas e reconhecem essas competições como um agente eficaz na modificação da percepção que os estudantes dispõem das áreas científicas, acarretando no aumento do interesse por áreas que, ao longo da história, foram taxadas como complexas ou que possuem maiores dificuldades em consolidar carreiras. Por essas razões, priorizar a participação de meninas nas Olimpíadas Científicas e promover um ambiente de aprendizado e desenvolvimento feminino é uma forma de diversificar
as ferramentas de incentivo à ciência e de introduzir novas oportunidades para esse ingresso. Então, comentando um pouco sobre a nossa metodologia, em julho de 2020, o projeto iniciou um curso com aulas preparatórias e gratuitas para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, voltadas para meninas do ensino básico de todo o Brasil. O curso ele foi elaborado a partir da premissa de que qualquer menina interessada em astronomia em qualquer lugar do país poderia ter a oportunidade de participar, né? Então, as inscrições elas funcionavam em fluxo contínuo para que todo mundo e a qualquer momento pudesse ter acesso a essa oportunidade que era o curso. A captação de alunas foi feita por meio das redes sociais, nas quais eram divulgados o tema da aula, né? Toda semana era divulgado, e o formulário para inscrição. Então, a partir do momento em que as alunas elas já faziam parte da rede do Sem Parar, elas já estavam em contato conosco, as participantes elas tinham acesso a atividades em modalidades síncronas e assíncronas. Além disso, também foi proposta uma sequência de seminários de astronomia, no quais as alunas elas atuavam ativamente para obter um conhecimento. Então, essa atuação era através da metodologia da sala de aula invertida e que tinha como objetivo despertar o senso crítico das alunas por intermédio da pesquisa, desenvolver habilidades como a comunicação e o trabalho em equipe, além de aprofundar os conhecimentos em temáticas relacionadas à astronomia. E também foi proposto um evento de 3 dias aberto ao público chamado de Clube de Astronomia, ou carinhosamente chamado de Astroclube. Já o Astroclube, então, ele foi um evento de cunho científico com duração de 3 dias, composto por workshops, palestras, mesas redondas e atividades interativas desenvolvidas pela equipe de astronomia do Projeto Sem Parar. Já comentando um pouco sobre os nossos resultados e discussões, como as inscrições elas se deram em fluxo contínuo, a cada semana a gente tinha entre 6 e 45 novas inscrições ao longo do período de aulas do projeto. Então, por fim, no final de tudo, foram recebidas 202 inscrições para participar das aulas e das atividades do Projeto Sem Parar. Aproximadamente 90 alunas do curso participaram da OBA, MobFog ou da MobFog Virtual. Entre essas 90 participantes, 42 foram premiadas com medalhas, totalizando 53 medalhas nas 3 Olimpíadas. Bom, até o momento, estamos na etapa de análise de dados e também sempre procurando por mais referenciais teóricos no que se refere à participação feminina nas ciências exatas, para melhorar ainda mais o nosso estudo. Então, a partir de toda essa contextualização que eu dei e os resultados que eu trouxe, a minha primeira conclusão sobre o nosso trabalho é que a gente pode entender a participação feminina no meio científico como uma construção social e histórica que implica em representações, práticas e em discursos que determinam papéis para homens e para mulheres, que são construídos normalmente com a influência dos contextos culturais e sociais em que essas pessoas estão inseridas. Então, esses contextos eles podem gerar efeitos nas escolhas acadêmicas e profissionais, áreas de atuação e interesse por determinadas áreas, além disso, também, eu acho importante frisar que a construção dessas identidades que induzem na escolha de áreas que possuem características femininas ou masculinas, elas podem ser reforçadas com o início do processo de formação educacional e pode acarretar também na desigualdade de gênero nas ciências exatas, engenharias e tecnologia. Sendo assim, apesar da temática ser amplamente discutida na atualidade, iniciativas, discussões, projetos relacionados ao aumento da representatividade feminina nas áreas de ciências, é importante que eles continuem sendo difundidos, a fim de mitigar essa problemática da desigualdade de gênero nas ciências, extinguir estereótipos relativos às carreiras nas exatas, e por fim também possibilitar a expansão de oportunidades para que mais meninas adentrem cada vez mais no meio científico com o apoio de ações que proporcionem esse ambiente favorável ao desenvolvimento sociocognitivo e tendo como apoio também a humanização do processo de aprendizagem e da construção de uma relação afetiva acolhedora entre a educadora e a aluna. Obrigada!